Olá, meus irmãos e amigos. Nós vamos dar o encerramento com esta aula a respeito deste curso da revelação de Jesus Cristo que ele deu ao seu servo João para falar a respeito do tempo do fim. E nós queremos falar, na sequência do que nós tínhamos falado a respeito do dia e hora que ninguém sabe, que não se trata do arrebatamento da igreja, então vamos falar a respeito do dia do arrebatamento. Nós podemos saber o dia do arrebatamento? Não é uma grande heresia, Jesus falou que nem ele sabe, né? E ali nós estamos falando exatamente, mostrando no texto bíblico de Mateus 24, que está falando a respeito do dia da vinda, num dia e hora que nem ele sabe, só o Pai sabe, né? Exatamente porque tem vários eventos que acontecerão aqui na Terra e, inclusive, nessa vinda de Cristo no Monte das Oliveiras, no Vale do Megido, assentando no trono da sua glória diante de todas as nações, tá? Para estabelecer o seu reino num dia e hora que ninguém sabe, e ele fala a respeito de ninguém saber o dia e a hora deste dia e não fala a respeito do arrebatamento. Mas, partindo desse princípio que Jesus falou a respeito do dia do ladrão, que está lá em Apocalipse 16:15, 16 e 16, para a Batalha do Armagedon, depois da tribulação, como está aqui em Mateus 24, 29 a 31, e no versículo 36 ele fala que ninguém sabe do dia e hora, e aí ele fala no versículo 37 que fala que será assim como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória para estabelecer o seu reino. E assim como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam e bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não o perceberam, e veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem depois da tribulação. Agora, vamos passar pelo princípio a respeito das pessoas serem pegas de surpresa num dia como ladrão. Todas as pessoas aqui, está bem claro, que foram pegas de surpresa porque veio num dia que eles não perceberam, num dia como ladrão. A pergunta é: Noé foi pego de surpresa no dia do dilúvio? Nós vemos lá em Gênesis capítulo 7 que Deus dá ordens para Noé entrar com a sua família e com os animais na arca. E em Gênesis capítulo 7, versículo 4, Deus fala para Noé: porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra. Isso quer dizer que Noé entrou na arca sabendo do dia do dilúvio. As pessoas foram pegas de surpresa porque andavam nas trevas. Mas Noé, que andava na luz, era homem reto e íntegro, temente a Deus, ele não foi pego de surpresa, ele foi avisado 7 dias antes a respeito da vinda da chuva, da vinda do dilúvio. Da mesma forma, também, quando nós virmos a aliança árabe-israelense dividindo Jerusalém, a reconstrução do templo, nós saberemos, daqui a 7 dias proféticos, 7 anos, a vinda de Cristo acontecerá num dia e hora que nós não sabemos, porque existem um período de 75 dias que exatamente terão vários acontecimentos e nem o Filho do Homem, nem Jesus disse que ele sabe, mas o Pai do céu somente. Mas, profeticamente, daqui a 7 dias depois da aliança e da divisão de Jerusalém, da reconstrução do templo, nós saberemos o dia profético, o 7º ano, quando será estabelecido o reino. Aí uma outra pergunta bastante interessante a respeito daqueles que andam na luz. Em 2 Reis, capítulo 2, fala que Elias passou o manto para Eliseu para ser profeta no seu lugar. E diz, 2 Reis, capítulo 2, que Elias foi até a cidade de Betel. E aí, os discípulos que estavam em Betel, os discípulos dos profetas que estavam em Betel, 2 Reis, capítulo 2, versículo 3, disseram para Eliseu: Eliseu, você sabe que hoje o seu senhor será tomado sobre a sua cabeça? O Senhor tomará o seu senhor levando sobre a sua cabeça? O que quer dizer ali? Os discípulos dos profetas que estavam em Betel sabiam do dia do arrebatamento de Elias. E a resposta de Eliseu para eles foi: também eu o sei, calai-vos. E depois seguiu Eliseu ele seguiu Elias para a cidade de Jericó. E chegando em Jericó,
os discípulos dos profetas que estavam em Jericó, versículo 5, disseram para Eliseu: Eliseu, você sabe que hoje o Senhor tomará o teu Senhor elevando sobre a tua cabeça? Imagina que percepção que os discípulos de Betel e os discípulos de Jericó tinham que Elias ia ser tomado, elevado sobre a cabeça de Eliseu, se não é que eles sabiam o dia do arrebatamento de Elias. E Eliseu respondeu para aqueles homens também em Jericó: também eu sei, calai-vos. E depois eles foram em direção ao Jordão, e aí Elias abriu o Rio Jordão, eles atravessaram, o Rio Jordão é seco, e aí chegando do outro lado, Elias pergunta para Eliseu: Eliseu, o que você me pede antes que eu seja tomado de ti? Imagina, Eliseu sabia que dali a pouco ele seria tomado por Deus. Elias sabia o dia do seu arrebatamento. E aí então o Eliseu pediu: eu quero porção dobrada do teu espírito. E aí ele falou assim: dura coisa pedisse, mas se você me vir quando eu for tomado de ti, assim se te fará. Mas se não me vir, assim não te fará. Então, e nesse momento que eles estavam conversando, andando juntos ali, passou um carro, uma carruagem de fogo, e separou um do outro, e Elias foi tomado ao céu em um redemoinho. E então ele jogou o manto ali daquele carro de fogo em direção a Eliseu, que tinha ficado aqui na terra. Eliseu pegou o manto e voltou, abriu o Rio Jordão de novo e voltou para os discípulos, os profetas que estavam aguardando do outro lado. A pergunta é: Elias sabia o dia do seu arrebatamento? Eliseu sabia o dia do seu arrebatamento? Os discípulos dos profetas sabiam o dia do arrebatamento de Elias? Os discípulos dos profetas em Jericó e em Betel, imagina, revelação de Deus a respeito do dia de um arrebatamento. Então, quando nós simplesmente lemos Mateus 24:36, que fala a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, e depois vem uma sequência de Mateus 24:40, 43, de um arrebatamento, as pessoas acham que é muita loucura ou heresia dizer que sabemos ou podemos saber o dia do arrebatamento. Noé, nos dias anteriores do dilúvio, foi informado porque ele andava com Deus. E a palavra sobre arrebatamento, que está escrita em Tessalonicenses, né, capítulo 4, versículo 15 a 17, está falando de um arrebatamento, de nós os vivos sermos arrebatados juntamente com os mortos ressuscitados para o encontro do Senhor nos ares entre as nuvens. Está escrito isso, fala sobre arrebatamento da igreja. E aí, no capítulo 5 de Tessalonicenses, na primeira carta, então, Paulo fala: mas irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que eu vos escrevas, porque vós mesmos estáis inteirados que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Opa, peraí. O dia do Senhor, o dia do arrebatamento, vai vir como ladrão da noite. E a gente sabe o dia do ladrão? A gente não pode vigiar porque a gente não sabe o dia que o ladrão vem. Então, será que a gente pode saber o dia do arrebatamento? E aí, então, ele fala do tempo e da época deste arrebatamento. Versículo 3. Pois quando disserem a paz e segurança, isso vai ser na primeira metade dos 7 anos, eis que lhes sobrevirá uma repentina destruição, que é a segunda metade, com o anticristo assentando no trono das nações, profanando o templo em Jerusalém, querendo ser adorado e se levantando contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus, que a segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo detalha isso. Então, ele fala a respeito disso, tá? A repentina destruição por causa de um repentino arrebatamento num piscar de olhos ao soar da última trombeta de Apocalipse 11:15. Em Apocalipse 12:5, o arrebatamento. E depois, então, ele assentando no santuário de Deus com seus próprios Deus, em Apocalipse 13, 5 e 6. Né? 5 a 7, né? Tá? Então, ele fala assim, então quando andarem dizendo a paz e a segurança na primeira metade dos 7 anos, virá repentina destruição na segunda metade. Como as dores de parto àquela que está grávida e de nenhum modo escaparão. Serão pegos de surpresa pelo ladrão. Né? Com o juízo que virá sobre os moradores da terra, com a repentina destruição depois do repentino arrebatamento.
E aí, então, eu já tinha lido isso numa outra aula, mas 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4, fala assim: mas vós, irmãos, já não estáis em treva para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Quem vai ser pego de surpresa no dia do ladrão? Os que vão ser arrebatados ou os que vão ficar? Noé ficou surpreso porque começou a chover sobre a terra? Ou ele já sabia que Deus ia derramar um dilúvio sobre a terra, um tempo de juízo sobre os moradores da terra, e por isso ele entrou na arca? Se nós entrarmos na arca de Deus, chamada a igreja será arrebatada e nós não seremos pegos de surpresa. Esta é a palavra bem clara que está escrito aqui. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Aí, os filhos da luz não podem se embriagar e nem dormir, nem ficar mornos, porque serão vomitados da boca de Jesus Cristo. O amor se esfriará de quase todos, mas é preciso que nós não durmamos, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam de noite. Versículo 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, não bebendo, não dormindo, e vestindo-nos da couraça da fé e do amor. Porque se não tivermos fé, vamos ser deixados para trás. Não vão ser os arrebatados quem não tem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E da mesma forma também que se deixarmos o amor se esfriar no princípio das dores, se nós deixarmos de nos congregar, como é costume de alguns, Hebreus 10, 24 e 25, nós podemos ser pegos de surpresa. Mas, tanto mais quanto vemos que o dia se aproxima, Hebreus 10, 25, devemos nos exortar uns aos outros ao amor e às práticas das boas obras. Temos que viver a Cristo, sermos verdadeiramente cristãos e professarmos a nossa fé, e mesmo em face da morte, no princípio das dores, quando cristãos serão mortos e serão colocados debaixo do altar, esperando: Senhor, até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue sobre a terra? Que é o quinto selo. Então, a igreja de Cristo vai passar por um momento de aflição. Não é a grande tribulação, é o princípio das dores. Na hora da tribulação, a igreja será arrebatada antes que venha o mal. Porque guardamos a palavra da perseverança, também Jesus vai nos guardar da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar aqueles que habitam sobre a terra. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Então, a visão pós-tribulacionista fala que a igreja, os cristãos serão perseguidos. E é verdade, os cristãos têm sido perseguidos, têm sido mortos. A cristofobia está aumentando, igrejas sendo queimadas, casas de cristãos sendo queimadas, pessoas cristãs sendo degoladas. E vai piorar essa situação. O amor vai se esfriar de quase todos. E as pessoas se trairão e se escandalizarão. Haverá uma perseguição aos cristãos, mas não quer dizer que é a grande tribulação, mas é o princípio das dores. Porque a grande tribulação e a manifestação do anticristo só pode acontecer depois que for afastado aquele que detém o iníquo anticristo. Então, quando for afastado aquele que agora o detém, através do arrebatamento da igreja, o corpo de Cristo saindo aqui da terra, então haverá uma perseguição como nunca houve e nem haverá jamais. E haverá então as manifestações de sinais e prodígios da mentira, as manifestações de poder do diabo para enganar até os próprios eleitos. E então, da mesma forma, também haverá um endurecimento, uma operação do erro, um endurecimento de coração para aqueles que recusaram dar ouvidos à verdade pregada pela igreja durante os primeiros 3 anos e meio, de andarem dizendo e não acontecendo paz e segurança, mas ao contrário, guerras e rumores de guerras. E então, as pessoas vão endurecer o seu coração porque se deleitaram com a injustiça, que é a palavra de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 10. É necessário hoje a igreja, como está dizendo aqui, nós que somos do dia, não dormir como os demais e nem nos embebedarmos, antes sermos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé. E a fé sem obras é morta, e a couraça da justiça de Deus é composta pela fé
e pelo amor, como está escrito aqui. E tendo por capacete a esperança da salvação, porque há uma esperança. Se nós confessarmos Jesus Cristo e crermos, nós e a nossa casa seremos salvos e seremos arrebatados antes que venha o mal, e esse dia, como ladrão, não vai nos pegar de surpresa. Portanto, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que é como encerra essas palavras de 1 Tessalonicenses capítulo 5, eu li de 1 a 9 agora. Né? Então há esperança e o dia como ladrão, o dia do arrebatamento, não pegará as pessoas que andarem na luz. Assim como Elias, como Eliseu, como os discípulos dos profetas em Betel, em Jericó, assim como Noé não foi pego de surpresa, assim também nós seremos arrebatados antes que venha o mal. Não num dia e hora que ninguém sabe, porque não é isso que está falando a respeito do arrebatamento. Mas num dia e hora que nós vamos saber. Será 3 anos e meio depois da aliança estabelecida entre as nações e sobre a nação de Israel para roubar os seus bens e para dividir a cidade de Jerusalém. Teremos a testificação, 7 meses depois, de um templo reconstruído na cidade de Jerusalém e o povo judeu voltando a adorar, fazendo as suas ofertas de cereais, seus sacrifícios a Deus, o culto a Deus. Veremos como estrangeiros, de lá, 2 Crônicas, capítulo 6, versículos 32 e 33, veremos o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Haverá manifestação do poder de Deus, porque os estrangeiros que temem o nome de Deus vão orar voltado para aquela casa e vão pedir que todos os povos da terra possam conhecer o nome de Deus, conforme Salomão orou e conforme Deus respondeu. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, inclusive os estrangeiros, que Salomão incluiu na oração, nós seremos esses estrangeiros não judeus, que vamos estar orando na casa que Deus fez habitar o seu nome para sempre. E ele disse em 2 Crônicas 7,15, eu ouvirei a oração que se fizer neste lugar, eu vou sarar a terra. Então, haverá tempos de restauração, haverá tempos de derramamento do Espírito Santo que ele prometeu por Joel e concretizou e confirmou através de Pedro. Os nossos filhos e as nossas filhas profetizarão. Nós não teremos os filhos para maldição. Os filhos pródigos podem voltar para a casa do pai. Você conhece talvez pessoas que hoje estão esfriadas, que estão mornas, que estão apagando o amor, andando fora da fé. Hoje é tempo de restaurar. E a bondade e misericórdia de Deus vai permitir que haja um derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne quando o templo em Jerusalém for reconstruído. E nós veremos a glória de Deus, a nossa sombra vai curar, os nossos objetos de uso pessoal, como aconteceu com Paulo, vão curar e expulsar demônios. Haverá uma grande manifestação de poder do Espírito Santo sobre toda a carne. Os nossos filhos, as nossas filhas profetizarão, até sobre os servos e sobre as servas. Os jovens terão sonhos, terão visões e sonharão os nossos velhos. Então, toda a carne, todo o corpo de Cristo vai ser cheio da glória de Deus, até o dia em que seremos arrebatados na metade dos 7 anos. Nada mais vai deter o anticristo, e então aquele que agora o detém será afastado, será tirado do meio, e então ele poderá manifestar com toda a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Hoje, se você ouvir a voz de Deus, se você examinar as Escrituras, porque elas contêm a vida eterna e elas testificam de Jesus Cristo, dobre os seus joelhos e confesse Jesus Cristo como Senhor, para que Jesus Cristo seja o seu Salvador, o seu resgatador, e você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, agora e para a vida eterna. Que Deus nos abençoe para que nós andemos no caminho do Senhor. Que nós sejamos sóbrios e vigilantes, paremos de nos embriagar ou de amortecer os nossos sentidos e dormindo como os demais. Ao contrário, a palavra de Efésios 5 fala, levanta-te dentre os mortos, que Cristo te iluminará. Então, é possível, e é este o tempo que nós temos, de arrependimento e de busca de Deus. Hoje, as coisas estão difíceis.
Hoje existe uma pandemia, hoje existe crise econômica financeira e essas coisas vão piorar, porque o selo vai ser aberto a partir do momento em que for assinado o acordo de paz entre o príncipe da aliança assírio, o pacto abraâmico entre a nação árabe e a nação de Israel. Ele fará uma aliança com muitos por uma semana. E então haverá todos esses processos de entrega dos bens de Israel. Haverá a possibilidade de Israel reconstruir o templo. Em 7 meses, biblicamente falando, haverá reconstrução. Mas, em troca disso, eles vão ter que abrir mão da cidade de Jerusalém, porque a pressão dos gentios, dos estrangeiros, será essa contra Israel. Então, nós vamos ver esses fatos acontecendo, mas também pelo templo reconstruído, os estrangeiros vão orar e o fogo do céu vai descer sobre as nossas cabeças, como foi no Pentecostes. E, aliás, de maneira muito mais forte e poderosa, nós veremos a glória de Deus. E seremos usados por Deus como sacerdócio real, como nação santa, como povo comprado para manifestar as virtudes e proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E os sinais seguirão aqueles que crerem. Em nome de Jesus Cristo expulsaremos demônios, falaremos novas línguas. Se bebermos alguma coisa mortífera, não nos fará mal. Se pegarmos sobre serpentes, seremos salvos. E também, se pusermos as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Haverá um grande avivamento, um grande poder de Deus manifesto, e nós somos chamados para ouvirmos a sua voz, para, se somos filhos pródigos, parar de comer as bolotas dos porcos na hora da fome e voltarmos à casa do Pai, porque Deus tem uma festa e um banquete, e Deus quer colocar sandálias novas para nós calçarmos a preparação do Evangelho da Paz e irmos por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. E sermos cheios do Espírito Santo para sermos testemunhas do poder de Deus, com o poder do Espírito Santo. Podemos ser instrumentos nessa geração como ministros da reconciliação, como em 2 Coríntios capítulo 5. Deus nos deu o ministério da reconciliação para conduzirmos muitas pessoas ao conhecimento de Deus e à reconciliação com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje é tempo de nós não mais dormirmos e não mais nos embebedarmos como aqueles que vivem nas trevas, porque se nós continuarmos assim, a igreja morna pode ser vomitada da boca de Jesus Cristo. E por isso, para a era de Laodiceia, Jesus orienta: eu aconselho que você compre de mim colírio para ungir os seus olhos para você ver. Que você compre vestes limpas para se vestir, para que não seja exposta à vergonha da sua nudez. É tempo de restauração, é tempo de nós ouvirmos o Senhor Jesus Cristo batendo a porta. Apocalipse 3:20. Para a igreja de Laodiceia, que tinha deixado Jesus do lado de fora, hoje também uma igreja corrupta, uma igreja prostituta também, se corrompendo com as coisas deste mundo e deixando Jesus do lado de fora. Não encontra mais verdadeiros adoradores, e Deus está à procura de verdadeiros adoradores. E hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endereça o seu coração como foi no dia da provocação. Jesus está à porta e bate. Se você ouvir a sua voz e abrir a porta, ele entrará na sua casa e você pode cear com ele e ele com você. E haverá vidas e tempos de paz. Haverá alegria e regozijo. Haverá a voz do noivo e a voz da noiva. Haverá sacerdotes reais que vão proclamar um santo jejum e vão proclamar que o Senhor vai estabelecer o seu reino. O evangelho do reino será pregado a todas as nações e então virá o fim. Que Deus nos agracie com a sua presença derramada pelo seu Espírito Santo. Que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus renovando a nossa mente. Isso é muito sério, porque estamos cercados de conceitos e preconceitos bíblicos religiosos que não são exatamente a verdade. Por isso, nós tínhamos começado esse curso dizendo que Jeremias 23:20, a ira da tempestade do Senhor, não foi entendida naquela época e Deus falou através de Jeremias: nos últimos dias entendereis isso claramente. Hoje, há muitas doutrinas de homens, há muitos conceitos e posições teológicas.
Nós não estamos defendendo nenhuma posição teológica e nem acusando as pessoas de errarem teologicamente. Não é isso que importa quem está certo, se é pré, mid, pós, se é amilenista, pré-milenista, pós-milenistas. São conceitos e doutrinas de homens. Não é isso que importa. Não é isso que nos une. O que nos une é o sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo pecado. Nós temos que preservar a unidade do Espírito. O mesmo vínculo, há um só Senhor, um só Deus e Pai de todos, um só batismo, um só Deus que age em todos e por meio de todos. E precisamos viver como o corpo de Cristo, porque agora não tem denominação. É Cristo ou anticristo. É receber a marca da besta ou não receber a marca da besta. É claro que todo esse processo está detido pela nossa presença na autoridade do nome de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Vamos repreender. As trevas serão dissipadas pela luz de Cristo, pela vida de Cristo que flui do nosso interior como rios de água viva. Mas precisamos hoje ouvir a voz e receber dos seus banquetes. Renovar a nossa mente para experimentar a perfeita vontade de Deus. Isso vem pela palavra. Por isso, a intenção deste curso e este momento que nós estamos ministrando aqui é exatamente para que a gente possa ser renovado na nossa mente, porque cremos por muito tempo em muitos conceitos e muitos valores que não são exatamente aquilo que está escrito na palavra, porque não havia ainda um entendimento claro. Não quer dizer que temos toda a clareza. Muitas coisas ainda estão ocultas e serão reveladas nos últimos dias, como a palavra que Deus deu para Jeremias 23:20. Da mesma forma também que em Daniel capítulo 12, versículo 4, nós tínhamos mencionado isso no começo do curso, Daniel não tinha entendido todas as coisas. Talvez foi o homem de Deus que mais teve visão profética dos tempos e das épocas, desde o tempo de Nabucodonosor até a vinda de Cristo. Mas ele não entendeu todas as coisas e ele perguntou, Senhor, qual será o fim dessas coisas? E a palavra foi, vai Daniel, calma lá. Encerra as palavras deste livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Pela graça de Deus, esse saber está se multiplicando e a revelação dos últimos dias está acontecendo. E nós precisamos, sim, nos apegar cada vez mais firmes à palavra profética, como a candeia que brilha no meio das trevas. Sermos iluminados com o conhecimento de Deus, para que nós possamos, então, poder entender as Escrituras, nos posicionarmos de maneira adequada e sermos poderosos em Deus para destruir as fortalezas das trevas. É necessário um povo que se levante, um exército que seja colocado em ordem de batalha. É preciso que nós nos levantamos ousadamente em nome do Senhor. E por isso, as palavras mencionadas aqui e gravadas aí através desse curso servem para edificação, para julgar e reter o que é bom. Para que cada vez mais, então, haja um esclarecimento da perfeita vontade de Deus e simplesmente cada um de nós se posicione para sermos verdadeiros adoradores e sermos sacerdotes e profetas nesta geração, para que venha o reino de Deus e seja feita a vontade dele aqui na terra, como ele estabeleceu no céu. Assim que Deus abençoe a cada um de nós, a cada um que está assistindo, e eu quero agradecer a cada um que esteve participando até o final aqui deste curso, exatamente podendo ouvir essas palavras e podendo então debruçar-se sobre a palavra de Deus para ouvir o que o Espírito diz para a igreja. Aos vencedores, aqueles que ouvem e guardam seus mandamentos, nós vamos ter a oportunidade de beber do rio de água viva, estar na presença de Deus, sermos seu sacerdócio real para sempre. Que Deus nos abençoe, que você possa estar, então, estudando esta palavra, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor, para que você possa ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder e vencer todas as armas forjadas das trevas e ser, por meio de Jesus Cristo, mais do que vencedor, uma geração eleita, um sacerdócio real que Deus está levantando nesses últimos dias para deter o mistério da iniquidade até o dia do arrebatamento. Que a graça de Deus, o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas e possamos, em todas as coisas, sermos abençoados e mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Grande abraço a todos, que Deus abençoe com paz e alegria no Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.